Amém. Amém. Deus é bom. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, queremos dizer o quanto Sim, nós Senhor. amamos o Senhor, o quanto nós amamos a tua vinda. Queremos dizer que nós queremos que mais uma vez, ó Deus, a graça e a glória do Senhor se manifeste neste lugar. Sim, Nós venhamos Senhor. ser alcançados com uma palavra, ó Deus, que venha do céu. Uma palavra que venha do teu trono para nos confrontar, para nos alinhar e nos mostrar o caminho. Abençoa-nos em nossa aula, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, nós vamos para o capítulo 9, então. Vamos abrir aí Mateus, capítulo 9. Gente, nós estamos rompendo, hein? Estamos no capítulo 9, já depois de 4 meses. É forte. 4 meses depois e já estamos no capítulo 9. Isso aí. Capítulo 9. Mateus capítulo 9. E entrando no barco, passou para outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Por quê? Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: Levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se, foi para a sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou-se a Deus, que dera tal poder aos homens. Vou continuar até o 17. E Jesus, passando diante dali, viu sentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram-se muitos publicanos e pecadores. E assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os. Jesus disse: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram a ele os seus discípulos vieram a ele os discípulos de João dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: Porventura andas tristes, os filhos. Porém, porventura 15. E Jesus lhes disse, e disse-lhe Jesus: Porém, porventura anda triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque, semelhantemente, remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odre velho. Aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho. E os odres estragam, mas deita-se vinho novo em odres novos. Assim, ambos se conservam. Bora lá. Na aula passada, no capítulo 8, nós falamos um pouquinho sobre quando um escriba pergunta para ele, capítulo 8, verso
19, diz assim: aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, na aula anterior, nós vemos quando Jesus fala que ele não está dizendo que ele não tinha casa. Não é que ele não tinha casa, é que ele não tinha lugar, que ele não veio para descansar. Que esse era o momento dele que ele não tinha para descansar. Na verdade, ele estava lutando contra o tempo, né? Ele estava lutando contra o tempo, porque ele tinha pouco tempo. Então, ele não tinha o filho do homem, ele não tinha lugar para descansar, ele não tinha tempo para descansar. Não quer dizer que ele não tinha casa. Já aqui no capítulo 9, verso 1, verso 1 e 2, nós já vamos observar que, olha o que diz, verso 1 e 2, e entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. Cidade de quem? Jesus. Cidade de Jesus. Cidade de Jesus. Cidade de Jesus chamada Cafarnaum. Cafarnaum, onde Jesus morava, a cidade onde que Jesus morava. Verso 2 diz o seguinte: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os seus pecados. No verso 1 ainda, ele está dizendo: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Aqui está falando, contando a história do paralítico e que tinha esse paralítico, tinha 4 amigos. E que esses 4 amigos, vendo que não tinha como entrar naquela casa, por causa da multidão, os 4 amigos fizeram um buraco no telhado e fizeram com que o amigo paralítico amigo deles, descesse por aquele buraco. Vamos abrir lá em Marcos 2. Marcos 2:4. Pode ler. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo o buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então, eles fizeram um buraco. Só que algo interessante me chamou a atenção aqui em Marcos, porque aqui no verso 1 do capítulo 9 de Mateus, fala que entrando no barco, passaram para o outro lado e chegou à sua cidade, cidade de Jesus, chamada Cafarnaum, e eis que trouxeram um paralítico. Já no capítulo 2 de Marcos, no verso 1, diz o seguinte: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Que casa era essa? Casa de Jesus. Casa de Jesus. Jesus estava na sua casa. Então eles descobriram, eles arrancaram o telhado exatamente por saber que a casa era de Jesus. Exato. Se fosse casa de outra pessoa, talvez eles não fariam isso. Exatamente. Jesus estava em sua casa, mostrando mais uma vez que Jesus não tinha casa, que não quer dizer que Jesus não tinha casa. Ele não tinha tempo para descansar. Ele não tinha tempo para desfrutar, para descansar. Ele não estava aqui para isso. Ele não estava para isso. Então, mostrando isso aí, exatamente isso aí. Verso 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E aqui a gente já viu que eles fizeram um buraco
onde o Senhor Jesus estava, Jesus viu a fé que eles tinham. Engraçado que Jesus viu a fé deles, não é a fé do paralítico, é a fé deles. Não somente do paralítico, mas também dos amigos do paralítico. Uau. Vendo a fé deles. Jesus viu a fé que eles tinham. Perdoados são os teus pecados. Quando Jesus fala assim, perdoados são os teus pecados, indica que este paralítico, ele estava paralítico, ele estava enfermo por causa dos pecados. Então, a enfermidade, vamos dizer assim, ela tem, via de regra, 3 procedências. Uma por causa do pecado nosso ou pecado dos nossos pais, outro por causa de uma má alimentação, que não deixa de ser pecado também. É importante que nós cuidemos do nosso corpo. E outra pode ser permissão de Deus para que a glória dele seja manifesta. Para que a glória dele seja manifesta na vida da pessoa, através da vida da pessoa. No caso desse paralítico aqui, ele estava paralítico por causa dos pecados. E o que me chamou a atenção hoje, estudando sobre esse texto, foi, e sempre vai ser, a fé dos amigos. Muitas das vezes, quando nós estamos desanimados, desencorajados, nós precisamos de amigos que nos impulsionam a buscar a Deus. E também nos impulsionam e que olhem dentro dos nossos olhos e falam assim, você não está acreditando, mas eu acredito em você, você consegue, nós conseguimos. Sem a ajuda desses amigos, vocês acham que esse paralítico ia conseguir essa feita? Não? Provavelmente não. De maneira alguma. Então, esse paralítico, ele consegue por causa dos amigos. Incrível aqui que os amigos nem chegaram perto de Jesus. Uau. Verdade, eles estavam no telhado. Eles estavam no telhado. Eles fizeram que o amigo se aproximasse de Jesus. O contentamento deles era tão grande de ver, de ter a possibilidade de um amigo ser restaurado, ser curado. A fé deles era tamanho, o contentamento deles era tamanho pela cura de outra pessoa. Uau. Não deles mesmos. Ok? E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis, verso 3, e eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Escribas aqui são aqueles que estudam e que conhecem a Torá, conhecem a palavra de Deus de capa a capa. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema.
Então, eles estavam confiantes que somente Deus tinha autoridade para perdoar pecados. Porque através do conhecimento que eles acreditavam ter e saber somente aquilo, eles tinham a convicção de que somente Deus poderia ter o poder de perdoar os pecados. E eles arrazoavam-se, eles falavam entre si. Ou eles pensavam entre si que Jesus ele não tinha aquela autoridade de perdoar o A pecado. palavra razoar aí também tem a conotação de murmurar. Murmurar. Isso mesmo. E que Jesus, aos seus olhos, era apenas um homem comum, que para eles, diante deles, estava somente um homem comum. E aqui eu quero alertar vocês a muitas das vezes não fazer do extraordinário Algo ordinário. algo ordinário. Não fazer comum aquilo que Deus tornou e fez extraordinário. Não tenha comum diante de vocês aquelas pessoas que Deus fez elas extraordinárias. Uau. Porque Não muito fazei de comum as pessoas que Deus colocou do lado deles como extraordinárias. extraordinárias, que muitas das vezes a intimidade faz a gente desonrar aquelas pessoas que Deus colocou nas nossas vidas para serem extraordinárias e mudar as nossas vidas. Meu Deus. Lembrando que Jesus estava em Cafarnaum, a cidade que ele morava. Então, quem estava do lado ali dele, talvez eram pessoas que já conheciam ele em intimidade. Então, quando os escribas olham para eles olham achando que Jesus era um homem comum. E vou repetir novamente, não faça comum, não faz de alguém comum aquela pessoa que Deus fez ela extraordinária, apesar de. Sim. Porque o maior O maior nível de desonra está dentro da nossa casa. O maior nível de desonra está dentro da nossa casa, está dentro da nossa intimidade, Ou no nosso ciclo, né? De ou no intimidade. nosso ciclo de intimidade e de amizade. Porque, na verdade, a convivência com as pessoas faz com que nós vejamos a humanidade dela muito latente. E não é errado ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A humanidade de alguém não tira quem ela é em Cristo. A nossa humanidade não nos tira a autoridade que nós temos em Deus. Exatamente. Porque a autoridade foi delegada por Cristo, Através de uma habilitação. através de uma habilitação. Não tem a ver com quem nós somos e com a nossa humanidade. E que Jesus estava blasfemando contra Deus. Os fariseus, aqui os escribas, diziam entre si que Jesus estava blasfemando contra Deus. Não perceberam que o próprio Deus encarnado estava entre eles. Uau! Então, eles não perceberam que o próprio Deus encarnado estava entre eles.
Essa foi a primeira rejeição por parte dos líderes religiosos. Essa foi a primeira rejeição de Jesus por parte dos líderes religiosos. Olha o que Romanos 8:27 diz a respeito do conhecer, de Jesus conhecer o coração de todos nós. Ó. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Isso mesmo. Verso 4. Leia aí. Capítulo 9. Capítulo 9, verso 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensai mal em vossos corações? Jesus, ele percebeu em seu espírito, né? As cogitações, os arrazoamentos, o interior, os pensamentos malignos deles naquele momento. Verso 5. Pois, qual é mais fácil dizer, perdoado estão, se perdoado te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? E engraçado que aqui Jesus ele não disse. A pergunta de Jesus não foi: qual é mais difícil? A pergunta de Jesus foi: pois, qual é mais fácil? Porque não há nada difícil para Jesus. Não há nada difícil que Deus não possa fazer, que Deus não possa resolver. Tudo para Ele é fácil. Interessante o seguinte, que a questão levanta e anda fala de um poder. Fala do poder de Jesus. Ele fala assim, o que é melhor? Eu manifestar o meu poder ou a minha autoridade? Porque o levanta e anda fala do poder que ele tinha nas mãos. E perdoados estão os seus pecados, fala da autoridade que ele tinha. Sim. Então ela está perguntando, qual que vocês acham mais fácil? Eu manifestar o meu poder ou manifestar a minha autoridade? O que vocês acham mais fácil? E o interessante aqui, Júnior, Vanessa, Jadilson, que Jesus, ele não ficava assim, quando ele ia curar alguém, ele não ficava assim, Pai, se você quiser. Vai que, né? Vai que o Senhor quer. E essa é um dos maiores erros que a igreja comete hoje por não entender o poder que tem em suas mãos. Porque quando vai orar por alguém, se o Senhor quiser, o Senhor cura. Não, Jesus, Ele quer, Ele já fez, Ele já morreu. Nós precisamos apenas nos apropriar daquilo que já foi liberado. E mandar embora toda enfermidade. Por Ele, exatamente. E é falar, levanta e anda. Isaías fala que ele veio, né? Ele viria para curar os enfermos, que pelas suas pisaduras, por aquilo que ele sofreu, é exatamente por causa do sofrimento dele que nós hoje estamos sarados. E esse é um dos benefícios que Jesus ele já fez, então a gente não precisa ficar perguntando se ele quer ou não quer, não. Nós precisamos discernir o que é querer de Deus e o que é a nossa proatividade. Proatividade, né? Porque quando a gente já vai orar, quando a gente ora dessa forma, a gente já vai com desconfiança se ele vai fazer ou não. Só que ele já fez. Na verdade, ele já fez. Ele está desconfiado se vai acontecer. Nós que precisamos nos apropriar da autoridade e do poder que ele nos deu. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, curai os enfermos. Uau. É uma ordem.
Aí, por esse medo de não acontecer, que não existem. Ah, por que não existe cura no nosso meio hoje? Porque não existe pessoas corajosas o bastante, e isso aí eu me coloco no meio, porque. E também fico com medo da sua reputação, porque ora uma vez, duas e a pessoa não é curado, e não continua orando. Um dia nós perguntamos a um amigo nosso, que ele tem o dom de cura, ele ora e as pessoas são curadas, a gente perguntou para ele assim, e quando você ora e a pessoa não é curada? Ele fala assim, eu sou impulsionado a orar mais e mais, porque se a cada 10 que eu orar, um for curado, eu preciso orar para 100 para que 10 seja curado, ou seja, eu vou me esforçar mais, simples assim. Eu vou ser mais ousado. Mas o que eu quero dizer para vocês é de que o problema não é que Deus não cura. O problema é que nós já vamos com um espírito de... O que é contrário de fé? Incredulidade. Incredulidade. Nós já oramos incrédulos. Senhor, por exemplo, você quer ver uma situação... Senhor, se. Se. Você quer ver uma situação que acontece muito todos os dias? A gente pergunta para as pessoas e fala assim, e aí, meu irmão, como é que você está? Ele fala assim, eu estou como Deus quer. Ninguém está como Deus quer. Quem dera. Isso é conversa para boi dormir. Isso é jogar a responsabilidade que é nossa em Deus. Por quê? A nossa condição de hoje é o que nós plantamos há anos atrás. Vocês estão entendendo? Grande parte dos problemas que nós vivemos hoje é escolha nossa. É escolha das nossas escolhas erradas. E aí a gente não pode jogar a nossa vida de hoje, as dificuldades que nós temos de hoje, na conta de Deus, porque a conta não é dele, a conta é nossa. Então, Henrique, nós precisamos de ter fé. Ainda que Deus não cure. Entendeu? Ainda que Deus não cure, nós precisamos de ter fé e entender. Por exemplo, você orou, Deus cura meu pai. Ele não curou. A vontade soberana dele aconteceu sobre a vida do seu pai. Tanto que... Mas se você orou com fé, você cumpriu o seu papel. Você viu o vídeo dessa semana? Tanto que Jesus também, né, Júnior? Aqui, ele fala, a palavra fala que ele fez poucos milagres aonde ele morava. Por causa da incredulidade do povo. Por causa da incredulidade do povo. Porque fez dele uma pessoa comum. Vocês viram o vídeo que estourou no Brasil inteiro essa semana? Do menininho que ficou 11 minutos morto dentro da água na piscina, enquanto o pai fazia massagem, o irmão dele ajoelhou, orou e o menino voltou. Ficou 7 dias em coma e Deus trouxe a criança de volta. Sem sequela nenhuma. Então nós precisamos entender que o que é responsabilidade nossa, nós precisamos fazer. Ainda que Deus não cure. Se Deus não curar, paciência. Entendeu, Henrique? Jadilson, queria falar? É uma ordem, né? Então não é se o Senhor quer curar. A ordem é, seja curado em nome de Jesus. Essa é a oração certa, né? Exatamente. E também... Pode falar. Eu já tive uma experiência de uma senhora, a irmã dela lá, que a gente morava na casa dela, eu morava na casa dela, né? E ela tinha câncer. E uma certa vez a gente estava orando. Isso foi 4 dias antes do falecimento dela. Ela estava com câncer. A gente orando, e Deus falou, né? Usando a gente, Deus falou que tinha curado ela. No dia seguinte a gente perguntou ela, né? Aí ela falou assim, não, eu tô curada. 3 dias depois, ela veio ao óbito. Deus curou foi a alma. Às vezes Deus quer curar a alma. Deus curou, ela está curada. Ela está curada. Quer que a pessoa anda, quer que a pessoa faz isso, quer que a pessoa faz aquilo. E a alma da pessoa é que mais precisa ser curada. Uhum. E o interessante é que quando a gente fala de cura, que a gente sempre vai com esse... E se o Senhor quiser?
E outra coisa, detalhe, não é mais Jesus que cura mais não, viu, gente? Ele passou essa autoridade para quem? Para nós. Para nós. Então, quando for orar, porque se for olhar os atos dos apóstolos, eles não oravam assim, não. Eles falavam assim, eu te curo em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Porque, na realidade, voltando a sempre a mesma coisa que a gente tem falado esses dias, nós, como igreja, não entendemos a autoridade que nós temos. Assim como Elias lá fala assim, em meu nome não vai chover durante 3 anos. Nós somos embaixadores do reino dos céus. Aonde que nós pisarmos, nós temos autoridade sobre doenças, sobre enfermidade, sobre demônios, só que nós ainda não apropriamos dessa autoridade. Porque nada é impossível para Deus. Nós somos o canal daquilo que Jesus já fez por nós. Quando Pedro, em frente lá na Porta Formosa, virou para um paralítico, Pedro e João, ele só falou, levanta e anda. Ele não falou assim, em nome de Jesus, se eu quiser, ele vai te fazer andar. Não, ele só falou assim, levanta e anda. Nós precisamos entender que até o nosso tom de voz mostra a autoridade. Mostra a autoridade. Exatamente. Bora lá. Então, qual é mais difícil? Então, Jesus ele não falou qual é mais difícil. O que é mais fácil? Não há nada difícil para ele. Perdoar pecados ou mandar a pessoa levantar e andar. Só que em sua salvação, o Senhor não somente nos perdoa, mas também nos faz levantar e andar. Se ele primeiro nos levanta e depois perdoa os pecados, tal salvação seria pelas obras. Só que a salvação é pela graça, depois as obras. Então, primeiro ele perdoa pecados. Depois o corpo. Depois ele cura o corpo. Primeiro ele perdoa e depois nos levantamos e andamos. Primeiro ele nos perdoa, depois a gente levanta e anda. Verso 6. Bora lá, olha, leia aí. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta, toma tua cama e vai para a tua casa. O Júnior já disse aqui que o fato dele perdoar pecados fala da autoridade dele. Fala do poder. Perdoar pecados? Perdoar pecados fala da autoridade. Isso, tá certo. E o fato dele falar levanta e anda, fala do poder. Fala da virtude. Fala da unção que vem através do Espírito Santo. Então, para se perdoar pecados, precisa ter autoridade na terra. Somente ele, somente Jesus foi autorizado por Deus e que morreria para redimir
os pecadores. Abra aí em Atos 5:31. Atos 5:31. Atos 5:31. Deus, com sua destra, elevou a príncipe Salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Jesus capacitou o paralítico não somente para andar, mas também para tomar o seu leito. Uau. Jesus capacitou o paralítico não somente para andar, mas também para tomar o seu leito. Presta atenção, queridos. Eu não sei, talvez tenha alguém aqui, alguém da sua família, que está paralisada. E o Júnior falou algo interessante, tentando ensinar algo aqui para a Orric, falando que nós colhemos hoje aquilo que nós plantamos lá atrás. E se tem uma coisa que Satanás, ele não tem pressa, é com aquilo que nós plantamos de errado, ele não tem pressa. Ele não tem pressa. E sabe que ele tem autonomia para depois cobrar, né? Ele sabe que ele tem autonomia para depois cobrar. Então, aquilo que nós fizemos lá no passado, ou que fizeram para nós, quando aquilo vem como uma colheita, pode ser 20 anos, 30 anos depois e nós não sabemos. Então, muitas das vezes, uma pessoa enferma, se for no caso, se ela estiver enferma por causa de um pecado, ela confessar o pecado que ela cometeu, simplesmente faz com que ela seja curada. Uau! Vocês pegaram isso aí? O confessar pecados pode nos fazer ser curados. Não, Até mesmo porque hoje grande parte das doenças que nós temos no mundo são doenças psicossomáticas. são de somatização, de Só para que amarguras, vocês de... entendam algo muito simples. Há alguns dias atrás eu estava com infecção urinária. E aí a gente sabe que grande parte das coisas que nós passamos são doenças psicossomáticas. O que causa infecção urinária? recorrentes. Muita tribulação, muita dificuldade, muita luta. Excesso de problemas. O excesso de problemas causa uma infecção urinária na gente. Então, Satanás ele não tem pressa. Só que o interessante com tudo isso, que quando Jesus ele capacita o paralítico, fazendo com que ele perdoa o pecado, faz com que o paralítico ande, e além de fazer o paralítico andar, faz com que ele carregue o leito, mostrando para aquele leito que levou ele, ficou com ele cativo há muitos anos, dizendo para aquele leito, falando assim: quem te carrega agora sou eu, quem tem autoridade sobre você agora sou eu. Você não tem mais autoridade sobre a minha vida. Hoje eu posso andar. Antes era o leito que o carregava, mas agora é ele que o carrega. Esse paralítico foi trazido ao Senhor por outros, mas foi para casa sozinho. O paralítico foi levado até Jesus pelos amigos, mas foi para casa sozinho. O pecador por si só não consegue ir até o Senhor, ele precisa de ajuda. Mas uma vez salvo por ele, ele é capaz de sair andando da sua presença. Uma vez salvo por ele,
Ele não precisa ser carregado por mais ninguém. Uau. Vocês estão aí, gente? Uma vez salvo por ele não precisa ser carregado por mais ninguém. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, a partir do momento que um homem é salvo, ele precisa andar com as suas próprias pernas, no sentido de conhecer, buscar em intensidade Deus. Intensidade a Deus. Meu Deus. Vamos lá? Versos 7 e 8. E levantando-se foi para sua casa, e a multidão vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder ao homem. O paralítico ter levantado e ido para sua casa, prova que estava curado. E a sua cura prova que seus pecados foram perdoados. A cura do paralítico prova que os pecados dele estavam perdoados. Perdeu-se. Sábado mesmo a gente estava conversando com um casal aqui em casa, e é uma das coisas que eu sempre falo no curso de libertação e cura. Perdeu-se. Presta atenção nisso aí, hein? Perdeu-se no meio cristão, na igreja, o costume de confissão de pecados. Você não se vê mais falando, ninguém chamando o pastor no gabinete para confessar E pecado. confissão de pecados não quer dizer, como na igreja católica, que ia lá, confessava e tinha que rezar, pagar penitência, não. pagar penitência e fazer aquelas... Não. Confissão de pecados é bíblico, é princípio. A igreja primitiva, ela convertia, confessava pecados, batizava e eram curadas por causa de confessar pecados. E em Tiago diz, confessai os seus pecados uns aos outros para sede curados. Só há cura quando há confissão de pecados. Isso cura da alma, cura do corpo, de tudo. Só há cura quando há confissão de pecados. Vamos lá, Mateus 9. Mateus 9, verso 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus, que também chamava Levi, era cobrador de impostos, que depois de salvo se tornou apóstolo de Deus e autor deste livro que nós estamos estudando. Para seguir Jesus, primeiro precisa crer nele. Isso prova que quando Jesus ele chega na recebedoria e olha Mateus lá dentro e já olha nos olhos dele e vira para Mateus e fala assim, segue-me. Quer dizer que então prova que Mateus já estava rodeando Jesus e sabendo, já tinha um nível de conhecimento e já cria em Jesus. Uau! Então Jesus só passou por ele e disse, segue-me. E levantando-se, imediatamente o seguiu. Crer no Senhor Jesus é ser salvo e segui-lo é entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado para participar do reino dos céus. Verso 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. Mateus era publicano. Publicano fala de funcionário público.
funcionário público, cobrador de impostos, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Esta casa que agora eles estavam assentados, esta casa era a casa de Mateus. Por ele ser o autor do evangelho, do livro de Mateus, ele preferiu não dizer que esta era sua casa e que ele estava dando uma grande festa para o Senhor. Abre lá em Lucas 5:29. Como? Lucas. Não. Lucas 5:29 fala que ele estava dando festa. Essa casa que eles estavam assentados agora Aham. era a casa de Mateus. E Mateus Não quis falar não que estava na casa relatou dele. que eles estavam na casa dele. Não quis falar que eles estavam na casa dele. No relato, leia Mateus 5. Lucas 5, Lucas 5. 29. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com ele na mesa. Lê de novo mais alto. Você não é crente, não. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão e publicanos e outros que estavam com eles. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Então, Mateus, ele não quis relatar aqui, quando ele estava escrevendo, que a casa que eles estavam ali era dele. Porque Mateus, ele era muito rico. Por isso, um grande banquete. Porque nada mais, nada menos que ele estava recebendo o rei. Deixa eu dar uma dica. E quando o rei chega, você tem que dar banquete. Você tem que dar um grande banquete, porque na final de contas, é o rei dentro da sua casa. Uau! Uma dica incrível para quem gosta de estudar a Bíblia: toda vez que você lê um texto na Bíblia, geralmente a Bíblia tem a concordância que está na lateral aí, ó. Aqui na lateral está escrito aqui, ó, Lucas 5, 27 e 32, Marcos 2, 14 17. É muito importante, principalmente para você que está lendo o livro Os Evangelhos, você pegar textos de outro livro que talvez ele tenha um detalhe que pode fazer toda a diferença. E Mateus aqui não escrevendo, não relatando que estava na casa e que era ele que estava dando um banquete, mostra a humildade de Mateus, Simplicidade. a simplicidade de não se vangloriar com aquilo que ele tinha. Uhum. Tipo assim, foi eu que dei o banquete. Foi eu que dei o banquete. Eu precisava disso. Ele não precisava disso, exatamente. Então, aqui os cobradores de imposto é aqueles que recolhiam os impostos exigidos pelos romanos. Quase todos eles abusavam do seu ofício, fazendo exigências excessivas, baseadas em falsas testemunhas. Então, o povo odiava os publicanos. Os publicanos extorquiam, né? Grande parte. Para os romanos. Sim. Roubavam do judeu para entregar para os romanos. Verso 11. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Os fariseus, justos aos seus olhos, aqueles conhecedores da Torá, de capa a capa, palavra por palavra, os fariseus, justos aos seus próprios olhos, não conheciam a graça de Deus. Eles pensavam que Deus só se relaciona
com o homem baseado somente na justiça, não no amor. Eles não conheciam essa face de Eles Deus, não né? conheciam essa face de Deus. Porque eram legalistas. Legalistas. Esse é o problema do legalista. O legalista, ele nunca se relaciona por amor. Ele se relaciona pela lei, pelo aquilo que está escrito. Por aquilo, pela doutrina, por aquilo que está escrito. E nem muitas das vezes por aquilo que está escrito, mas os fariseus dessa época e os sacerdotes, a palavra fala que eles praticavam a lei e aquilo que eles tinham acrescentado da lei. As doutrinas humanas. Uhum. E assim continuava a rejeição ao Rei Celestial. Verso 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, Sim. mas sim os doentes. Os sãos, que Jesus está dizendo aqui, aqueles que se declaram fortes, aqueles que se declaram santos demais, aqueles que se declaram justos demais, não precisam de médico. Quando Jesus chama alguém para segui-lo, esse chamamento visa o reino dos céus. Então, o juiz, ele julga com base na justiça. Jesus aqui, ele não estava como juiz perante os publicanos e os pecadores. Ele estava como um médico, porque o médico cura por misericórdia e graça. O médico cura por misericórdia e graça. A verdade é que Jesus Cristo, enquanto homem, ele nunca usou de juiz sobre a terra, né? Não. A justiça dele vai vir quando o reino dele ser manifesto, no milênio. Exatamente. Enquanto nós estamos usando a balança ainda do amor. Por enquanto. Por enquanto. Aproveita enquanto ainda continua, né? Mas ele vai vir um dia como juiz. E aí, Aí ele vai julgar de acordo com base na sua justiça também, não justiça do homem. porque aí porque, engraçado, o juiz ele olha fatos. Jesus Cristo quando ele vier como juiz, ele vai julgar os fatos. Os fatos. E os fatos, Quais são os fatos? as obras. As nossas obras, a nossa vida. Pega aí, hein? Aula de escatologia. Aqueles a quem ele constituiu povo do seu reino celestial eram: quando Jesus chama alguém para segui-lo, esse chamamento visa o reino dos céus. Aqueles a quem ele constituiu povo do seu reino celestial eram e continua sendo os leprosos, os paralíticos, os febris, endemoniados, enfermos, com toda sorte de doenças, cobradores de impostos, desprezados e pecadores. Uau! Não sãos. Porque Jesus escolheu aqueles que não são, Para confundir. aqueles que dizem que são. Pegou? Eu estou nessa fila aqui, Jesus. Se ele tivesse visado, se ele tivesse visitado essas pessoas como juiz, todas teriam sido condenadas e rejeitadas. Uau! Por isso que ele não veio como juiz. Por isso que ele veio como cordeiro. Uau! Ninguém teria sido qualificado, escolhido e chamado para ser o povo do seu reino celestial. Tamanha misericórdia
e graça de Deus para a nossa vida. Ele veio ministrar como médico para curá-los, restabelecê-los, avisá-los, avivá-los e salvá-los para que se constituíssem a fim de serem os seus cidadãos novos e celestiais. Uau. Vou repetir. Ele veio ministrar como médico para nos curar, para nos estabelecer, para nos avivar, para nos salvar, para nos reconstituir, a fim de sermos seus cidadãos novos e celestiais do reino dos céus. Uau. Com os quais poderia estabelecer o seu reino celestial nessa terra corrompida. Meu Deus. Aleluia! Os fariseus aqui justos, com seus próprios olhos, não percebiam que precisava dele como médico. Porque para um legalista ele já é santo. Para um fariseu justo a seu próprio olho, ele não precisa de ninguém, nem do próprio Deus. Consideravam-se fortes o bastante, cegos pela justiça própria. Não sabiam que estavam doentes. Quantos de nós estamos cegos com a nossa justiça própria, sem saber que nós estamos doentes e que precisamos dele? Versos 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ou seja, o justo já está arrependido, já, pelo menos já O diz justo estar, né? se diz estar arrependido e se diz que está santo. Os fariseus, confiantes de que conheciam todas as coisas relacionadas a Deus, relacionadas à Torá, relacionadas às Escrituras, Jesus vem e fala para eles assim: para que eles se humilhem, Jesus disse, para que eles aprendessem mais, que eles não sabiam de tudo. Ide, porém, e aprendei. Vocês não conhecem tudo. Vocês não sabem tudo. Ide, porém, tem muita coisa para aprender. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero. Misericórdia é a parte da graça que o homem recebeu. Os homens que se consideram justos não gostam de receber misericórdia ou graça da parte de Deus. Olha que forte, gente. Por que eles não gostam? O que acontece é o seguinte, que a graça, eu já falei isso algumas aulas antes, a graça é aquilo que nós não merecemos e Deus nos presenteou. Misericórdia fala de um castigo que nós merecemos e nós não recebemos por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça. E quando eles falam que eles não querem misericórdia, eles não aceitam, na verdade eles estão querendo dizer que eles não praticam nada
para receber a misericórdia de Cristo. Exatamente. Eles se acham tão bons de não, a nível de entender que eles não praticavam nada que infringia a lei para que a misericórdia de Deus fosse sobre a vida deles. E os fariseus aqui, eles se sentiam tão acima da nata que para eles, só eles conheciam, só eles eram justos, só eles eram santos. Então, quando eles falam isso e declaram isso, e não é muito diferente de muitos religiosos hoje, que olham para os outros achando que são maiores e melhores do que eles. Os homens que se consideram justos não gostam de receber misericórdia ou graça da parte de Deus, porque prefere antes dar algo para Deus. E isso é contrário ao plano de Deus. Isso é contrário à economia de Deus. Não há justo nenhum sequer. Vamos ver? Romanos 3:10. Não há justo nenhum sequer. Romanos 3, verso 10. Romanos 3,10 diz: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há nem um justo sequer. Todos os que se declaram justos o são aos seus próprios olhos. O Salvador não veio chamar esses, e sim os pecadores. Jesus não veio chamar esses, mas sim os pecadores. Verso 14. Então vieram a ele os discípulos de João. Os discípulos de quem? De João. De João, dizendo que João o Batista, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Os fariseus aqui, eles ficaram incomodados quando Cristo se fez companheiro de cobradores de impostos. Os discípulos de João, discípulos de quem? João. Que jejuavam, ficaram perturbados pelo fato de Cristo e seus discípulos participarem de banquetes. Meu Deus. Discípulos de quem? Eles não aceitavam, né? Engraçado que todo legalista, ele não suporta ver a alegria de alguém. Todo legalista, ele não suporta ver a alegria. Ele não suporta ver o crescimento, a honra. Nós podemos ver isso logo lá no filho pródigo. Porque a lição maior ali não é questão do filho pródigo. A maior lição ali é o filho mais velho. Porque, na verdade, o pródigo fala do que ficou, né? Exatamente. É a questão do filho mais velho, que era legalista, que ficou infeliz quando um filho retornou a casa. Porque ele fazia tanto para o seu senhor, que nem era o pai dele, que ele nem achava que era o pai dele, tanto para o seu senhor, e aquele que não fez nada, vem o senhor dar um banquete. Esse teu filho, né? Esse teu filho.
Então, o legalista, ele nunca vai ficar feliz por ver Jesus dando um banquete, ou Jesus promovendo alguém no serviço, no emprego, ou alguém dando uma festa. Ele nunca vai ficar feliz. Verso 15. E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Filhos das bodas, ou filhos da câmara nupcial. Neste caso, os filhos, os discípulos do Senhor. No período, aqui estava tendo um período transicional, um período de transição do ministério do Senhor na terra. Os seus discípulos, naquele momento, eram os companheiros do noivo, que estavam participando juntamente com ele, ali Jesus falando de uma analogia das bodas. Mais tarde, esses discípulos se tornariam a noiva. Abrem em João 3, 29. João 3, 29. E Jesus fala com os discípulos de João sobre o noivo aqui, porque João já tinha dito para ele quem era Jesus. Que esse João 3, 29 vai falar o que João já tinha falado para eles. Pode ler. Aquele que tem a esposa é o esposo. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo lhe assiste e o ouve. Alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está meu gozo cumprido. Então, Jesus ele vai falar para os discípulos de João aqui com as palavras que João Batista tinha falado com ele. Para os fariseus que pertenciam, abre ainda em Apocalipse 19, 7. Para os fariseus que pertenciam à antiga religião, o Salvador se mostra como um médico que veio curar os doentes. Abre Apocalipse 19, 7. Vai falar ainda da noiva. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Vinda são as bodas do Cordeiro. Certo? E já a sua esposa se aprontou. Então, o que Jesus estava falando? Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas? Ou seja, os discípulos estavam sendo preparados para se tornarem noiva. Enquanto o esposo está com eles. Ou seja, namorado e namorada não se faz jejum enquanto está namorando. Eles estão em festa. Eles estão em festa. Então, para os fariseus aqui, Jesus ele se mostra como um médico. Mas para lidar com os discípulos de João, que jejuavam e pertenciam a uma nova religião, presta atenção, discípulos de João que pertenciam a uma nova religião. Religião essa que não era de Cristo. Vou deixar vocês com a pulguinha atrás da orelha. Ao lidar com os discípulos de João,
que jejuavam e pertencia a uma nova religião, ele revelou-se como noivo que viera tomar a noiva. Então, o Salvador primeiro cura os seus seguidores, depois os faz ser companheiros do noivo, amigos do noivo, e finalmente eles se tornarão O noivo. noiva, como noiva. Já disse, escreveu ali, caixa de marimbondo. Caixa de marimbondo. Não vou falar nada. Isso eu só falo se Papai do Céu deixar eu falar. Vou ler de novo. O Salvador primeiro cura os seus seguidores, depois os faz ser companheiros, ser íntimos, ser amigos e finalmente os torna noiva. Precisamos sermos curados para sermos restaurados através da sua amizade, para termos o desfrutes de viver em sua presença como noiva. Uau. Precisamos sermos curados para sermos restaurados através da sua amizade, para termos o desfrute de viver em sua presença como noiva. A pergunta dos discípulos de quem? João. De João, indica que alguns deles haviam caído em uma nova religião e rejeitado a Cristo. Eita. Fala de novo. A pergunta dos discípulos de João indica que alguns deles, porque André, João, Tiago, era tudo discípulo do João, Se tornou que discípulo de Cristo. quando Cristo deixaram João e seguiram a Cristo. veio. Então, já estudamos sobre isso já. E os discípulos que continuaram seguindo a João haviam caído em uma nova religião e rejeitado a Cristo. A pergunta deles diz respeito a uma doutrina. A pergunta deles diz respeito a uma doutrina, não a relacionamento. Eita. Eles estavam fazendo pergunta como uma doutrina, assim como os fariseus estavam fazendo. Guardem isso aí, hein? Todo fariseu fica perguntando e conversando apenas sobre doutrina e não sobre relacionamento. Porque para eles a doutrina, ou seja, as regras, são muito mais importantes do que relacionamento. Sempre. O problema é, por exemplo, na nossa casa, o que é mais importante? Regra ou relacionamento? Na minha casa, relacionamento é mais importante do que Muito regras. do que regras. Existem regras? Existem. Existem Precisa ser limites. disciplina para Existe quando disciplina. se quebra um limite? Existe limite, existe tudo, mas o relacionamento O é mais relacionamento, o amor está acima de tudo. Então, a pergunta dos discípulos de João diz respeito à doutrina. E Jesus os responde não com uma doutrina, mas como um noivo que quer intimidade com os seus. importante. Uau! Os religiosos sempre vão se preocupar com a doutrina, perguntando por quê. E os porquê deles é de forma doutrinária, não o porquê de querendo saber, querendo conhecer.
O viver e andar dos seus seguidores deve ser governado somente por Jesus e a sua presença, e não por doutrina alguma. E os discípulos começaram a jejuar, sim, depois que o esposo foi levado. Nós podemos observar quando Jesus ele foi levado em Atos 1:11, quando ele é levado, e nós podemos observar em Atos dos Apóstolos, todos os discípulos, todos os seus apóstolos jejuando, porque o noivo, o esposo, já não estava mais com ele. Uau. Enquanto Jesus estava, Banquete, depois que foi embora, jejum. pegou aí. Porque o jejum, quando o esposo não está, nos leva a ser mais espirituais para ouvir o que ele está querendo dizer nesse tempo. Verso 16. Aí Jesus continua. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Novo aqui novo quer dizer que o pano novo ou cru é um pano não trabalhado. Na palavra grega é formada de não e cardar, é cardar mesmo, C-A-R-D-A-R, cardar, ou penteá-la, ou pentear. Assim, a palavra significa não cardado, não tratado, não lavado, não acabado. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Pano novo não tratado, não cardado, não lavado, não acabado. Pano novo representa Cristo. Desde a sua encarnação até a sua crucificação, como um pedaço de pano novo, não tratado, não lavado, não acabado. Lucas 5:36. Lucas 5:36. Espera aí que vocês vão entender. Lucas 5:36. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e remendo não condiz com a nova, com a velha. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Então, o que está querendo dizer ali? Ninguém deita Pedaço de roupa nova com a roupa velha para cozer, porque na hora do cozimento, ali, a roupa nova ela vai se juntar mais. Não tem a roupa quando ela compra nova? Ela cede, né? Ela vai ceder mais. Aí você compra uma roupa novinha e depois você vai vestir ela de novo. Ela encolheu. Só para vocês entenderem um pouquinho o que está querendo dizer aqui. Ela encolhe ali mais na hora do cozimento e a roupa velha ela já passou por esse processo. Ela já está maturada, né? Ela já está maturada. Então, quando junta ali, vai romper, vai rasgar a roupa velha. Então, Cristo, inicialmente, ele era o pano novo para confeccionar uma veste nova. E depois da sua morte e ressurreição, Então, Jesus, ele é o pano novo.
Ele é esse pano novo. Então, ele foi feito veste nova para cobrir-nos com nossa justiça diante de Deus, a fim de sermos justificados por Deus e aceitáveis a Ele. Ele foi feito veste nova para nos cobrir com a nossa justiça própria, cobrir a nossa justiça própria diante de Deus, a fim de sermos justificados por Deus e aceitáveis por eles. Lucas 15, 22 vai falar ali do filho pródigo, quando o filho chega diante do pai e ele dá veste nova, Anel na mão, anel sandália no na pé. mão e sandália no pé. Então, Jesus, ele nunca vai querer você revestido do passado. Uau. Ele sempre tem um pano novo, ele sempre tem uma veste nova. Para ser costurada, né? Para ser costurada, para ser cozida, para ser maturada em você. Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, Jesus se fez veste nova. Aleluia. Um remendo de pano novo costurado a uma veste velha tira parte da veste por causa da sua força de encolhimento, fazendo assim pior a sua rotura, a sua maturação. Por remendo de pano novo em veste velha, significa imitar o que Cristo fez em sua vida humana na terra. Uau. É isso que os modernistas de hoje estão tentando fazer. É isso que a igreja de hoje tem tentado fazer. Venha do jeito que você está e permaneça do jeito que você quer. Não, Jesus, ele se fez veste. Ele se fez pano novo, pano de linho. Apenas imitam os feitos humanos de Jesus para melhorar a sua conduta. Não creio no Jesus crucificado como seu redentor, nem no Cristo ressurreto como sua justiça, para serem justificados por Deus e aceitos diante dele. Meu Deus. Sua imitação do viver humano de Cristo tira parte da sua veste velha. Só tira parte, não tira ela toda. Precisamos tirar a nossa veste velha para ter a natureza de Cristo. Revestir de Cristo. Revestir de Cristo, a qual representa a conduta produzida pela vida de Cristo. A veste velha fala da conduta produzida pela vida velha e natural humana. Por isso que nós temos cristãos hoje totalmente naturais, sem nenhuma espiritualidade na vida deles, sem nada, totalmente racionais, rasos. O povo do reino não pode fazer isso. Eles tomam
O Cristo crucificado e ressurreto com a sua veste nova. Uau. E os cobre com a sua justiça diante de Deus. Nós precisamos sermos semelhantes a Cristo. Por isso que nós vemos hoje meninos na fé. Pessoas que entram na igreja e continuam sendo a mesa. Porque querem mudar só um pouco da sua conduta. Não querem ter a natureza de Cristo completa neles. Muda só o que é conveniente, né? Mudam só o que é conveniente. A veste velha representa a boa conduta, os bons atos e as práticas religiosas produzidas pela vida velha e natural do homem. Uau. Verso 17 para a gente terminar. Nem se deita vinho novo em odre velho. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odre novo, e assim ambos se conservam. Aqui ele Muda, né? muda um pouquinho, porque ele fala que precisa conservar os dois. Aqui ele traz a conotação de como diz a Bíblia, de não retirar os marcos antigos, né? De não te retirar Da os marcos. necessidade de entender o propósito dos dois. Aquilo que foi pregado nos trouxe até aqui, nós precisamos dar muito valor. Aquilo que nos foi ensinado foi muito importante, mas nós precisamos entender que Deus tem mais para nós. O almoço de ontem não nos alimentou até agora. A comida da semana passada já se foi. Nós precisamos nos alimentar. E Jesus Cristo é o pão da vida. Isso aqui é o nosso alimento diário. No tabernáculo de Moisés, os sacerdotes entravam pelo menos 2 vezes ao dia para conferir o pão. Se o pão da presença, ou o pão que estava em cima da mesa da presença, ou mesa dos pães, se o pão tivesse qualquer bolor, eles tinham que arrancar aquele pão, jogar fora, queimar e colocar um novo pão. Ou seja, qual é o papel nosso hoje como reis e sacerdotes? Conferir todos os dias e todas as manhãs, para que a gente não venha comer pão com bolor. O que é pão com bolor? Pão com bolor fala daquilo que nós escutamos e que não é uma verdade, que é uma meia-verdade. Nós estávamos falando essa semana, conversando com alguém aqui, sobre a igreja que vive meias-verdades. A igreja que prega apenas aquilo que lhe é conveniente. Para se ter muita Para gente. se ter muita gente. Para inchar de gente. Cara, isso não existe. Nós precisamos de viver a vida completa de Deus. Vida pela metade é vida que não existe. Porque meia obediência é uma desobediência completa. Vocês estão entendendo isso? Meia obediência é obediência completa. Meia verdade é uma omissão completa. E omissão também é pecado. Isso mesmo. Então aqui, o novo já aqui, o novo, vinho novo, o odre novo, aqui, a palavra grega para o novo aqui significa novo tempo, recente, recém-adquirido. Uau! O vinho novo significa Cristo com a nova vida. Uau! Ou seja, você tem um novo tempo. E vinho na Bíblia é significado de alegria. Exatamente. É tipologia de alegria. Que traz, que é cheio de vigor.
que anima as pessoas. Exatamente. Então, as vestes fala do exterior. O vinho fala do interior. Uau! As vestes fala do exterior. O vinho fala do interior. O Salvador não é somente um noivo para o povo do reino com vistas ao seu desfrute, mas também a sua nova veste para que sejam equipados exteriormente, a fim de qualificados para participarem das bodas. Uau! Ou seja, só pode participar das bodas aquele quem estiver bem vestido. Uau! E vestes fala de uma vida, fala de uma proteção, né? Fala de uma Fala proteção. do dia a dia. Do dia a dia. E só vai tomar esse vinho nas bodas Quem estiver completo. completo. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa nova vida, Uau! que nos desperta interiormente para que o desfrutem como seu noivo. Então, o vinho novo aqui, que é Cristo, ele sempre vem para nos dar um vigor interior, para nos dar uma nova vida, para nos dar um novo tempo. Talvez nós estamos vivendo na mesmice, nós não mudamos de estação e não subimos de outro nível, porque ainda estamos alimentando do vinho velho. Não estamos alimentando de um vinho novo, porque o novo, ele sempre vai trazer algo novo adquirido, um tempo novo, uma nova estação, uma nova... Caraca, eu lembrei do pastor Kleber pregando isso há uns quase 15 anos atrás. Há bem mais de 10 anos atrás, uns 10 anos atrás, ele pregando exatamente o texto de, eu não lembro o texto não, Oséias, ele falando sobre vinho novo e a necessidade de que você tirar o novo para que velho entre. Tirar a colheita antiga para que a colheita nova entre. Exatamente. Jesus, como Rei Celestial, é um noivo para o desfrute do povo do reino. E seu reino são as bodas. Mateus 22, 2 vai falar sobre isso, onde eles o desfrutarão. Para desfrutar no banquete do reino, precisamos dele como nossa veste nova exteriormente e do seu vinho novo interiormente. Os odres velhos representam práticas religiosas, tais como o jejum mantido pelos fariseus, que pertenciam à antiga religião, e pelos discípulos de João, que tinham uma religião nova. Não tem nada a ver com o antigo e com o novo, no caso aqui, tem a ver com a intenção errada. Os odres, falando dos odres velhos, todas as religiões são odres velhos. Todas as religiões são odres velhos. Vinho novo em odres velhos faz romper os odres pela fermentação do vinho novo. O vinho novo, ele vem com todo o vapor, com todo o vigor que o vinho velho não tem mais. Pôr vinho novo em odres velhos é colocar Cristo como uma vida animadora em qualquer forma de religião.
é você usar Cristo como uma animação, um animador de plateia. A palavra grega para novos aqui é novos em natureza, qualidade ou forma, não acomodados, não usados. Uau. Algo inédito, né? Algo inédito, algo novo. Deus sempre vai ter novo. E o Júnior disse aqui para a gente não deixar os marcos antigos. Os marcos antigos têm dificuldade com o novo. Precisamos honrar, nós não precisamos ficar à mercê daquilo, né? A mercê, e que nós não possamos deixar de Viver a nossa sempre vida, né? ter vinho novo, para a gente nunca se tornar um odre velho. Porque o grande problema é que a gente às vezes não lê e não crê. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para nós. E quando Deus vem trazendo algo novo para a gente rejeita. Por que a gente rejeita? Porque a nossa mente ainda não foi transformada. Nós ainda não passamos por uma metanoia para poder acessar esse novo tempo de Deus. Exatamente. E quando se fala de Marco velho, nas próximas aulas, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho e Jesus vai mostrar aqui claramente sobre o Marco velho, porque para Jesus curar a filha de Jairo, ele precisou de curar a mulher primeiro. Antes que a criança fosse curada. As duas gerações precisam ser curadas. Os dois marcos precisam ser curados. A mulher que tinha 12 anos e a menina que tinha 12 anos. A mulher, 12 anos, enferma. E a criança de 12 anos morta. Enferma também. Enferma, morta. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Que o Senhor vos guarde. Amém. Proteja, libera a bênção aí. Que Deus tenha um novo dia, uma nova semana para você. Que todos os dias que você abrir a sua Bíblia, que os textos venham saltar. Que o Espírito Santo venha trazer um novo tempo de revelação para a sua vida nesses próximos dias. Em nome de Jesus, nós declaramos um dia novo e novo de verdade, onde a sua mente acessará a eternidade, coisas novas virão, olho verá coisas novas, os ouvidos ouvirão coisas novas e ao seu coração chegará coisas novas da parte de Deus, em nome de Jesus. E que nós nunca possamos nos tornar religiosos ao ponto de dizer que nós somos justos e que nós não precisamos nem de graça e nem de misericórdia. Amém. Amém?